Irmãos, vamos dar início à nossa gostaria de, nessa manhã, o tema é qual o motivo de nós de celebrarmos a ceia do Senhor. Vamos fazer uma oração? Pai, muito obrigado por nós estarmos em Cristo Jesus e nessa manhã no corpo de Cristo, como igreja, junto com a tua família, e queremos, Senhor, com temor, mas com alegria, compartilhar a tua santa palavra, um assunto tão importante da ceia do Senhor, que foi uma ordenança tua. Para isso nós necessitamos de ti, Senhor. E eu peço ao Senhor que o Senhor nos dê graça, sabedoria do alto para poder compartilhar a tua santa palavra, Senhor, para que a igreja seja plenamente edificada e que o Senhor mesmo seja glorificado nessa manhã. Assiste-nos nessa hora tão importante, Senhor. Sê conosco em todo, Senhor, em tudo. Livra-nos de todo o mal, Senhor. Apenas a manifestação do teu Santo Espírito nessa manhã, fluindo no nosso meio, para a edificação da tua igreja e para que o seu nome seja honrado e glorificado, Senhor. Conceda graça mesmo ao que fala e aos que ouvem, Senhor. Assim eu oro e peço e agradeço já, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu gostaria que pudessem abrir as Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 26 de Mateus. Capítulo 26, vamos ler aí o versículo 26 até o versículo 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Versículo 30. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Muito bom, muito importante esse assunto, porque aqui Jesus fala que ele instituiu a ceia do Senhor, o próprio sacramento que é o Senhor, ele instituiu a ceia do Senhor, e os elementos aqui são o pão e o cálice, né, onde contém o vinho, né, que é o fruto da videira. E é interessante que aqui ele fala que ele tomou o pão e abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Ou seja, uma vez que ainda o corpo dele não tinha sido ainda levado para o sacrifício. Então aqui figurativamente ele está falando. Por isso que ele está instituindo a ceia, né? Ainda não tinha sido acontecido a sua morte ali naquela cruz. E usando o pão aqui, que nós já sabemos, todos vocês sabem, que é simbolizando o próprio corpo dele, né? E logo no versículo seguinte, no versículo 27 e 28, ele fala a mesma verdade ocorre com relação ao cálice, né? O cálice é um recipiente usado para expressar o que contém nele, né? Que é o fruto da vide, que na verdade é o vinho, né? Que, sua vez, ele simboliza também o sangue da nova aliança. Então, por sua vez, o pão simboliza o corpo, né, ferido ali naquela cruz, e o sangue derramado naquela cruz. Isso é muito importante, são esses dois elementos, né? E essa nova aliança da graça, seu precioso sangue foi derramado, e ele fala aqui, a seguir tomou um cálice,
bebei, isto é o meu sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, né? De muitos, para o perdão ou remissão de pecado. Aqui, quando ele fala muitos, nós sabemos já que esse sangue era suficiente para perdoar toda a humanidade, né? Mas ele foi especificamente, ele foi como uma expiação limitada, foi para aqueles, os eleitos, aqueles que creem em Cristo Jesus, na sua morte ali. Isso aí é muito importante nós entendermos isso, a igreja entende, né? Aí é um dos pontos importantes da reforma, né? Muitos. Então, aí fala do perdão dos pecados. Aí depois, no versículo 29, ele vai falar sobre o Salvador. Assim, agora ele avisou, né, que diante não beberei desse fruto da videira, né, até aquele dia de beber novo convosco no reino do meu Pai. Aqui o fruto da videira é uma expressão hebraica para o vinho. Aqui ele está dizendo que o Senhor, assim, ele avisou os seus discípulos que ele não beberia do fruto da videira, ou seja, do vinho, com eles até que ele voltasse para reinar na terra. Assim o vinho teria um novo significado, que falaria do deleite, da bem-aventurança, do reino do seu Pai. E o versículo 30, eles cantam um hino. Olha só que interessante, né? Nós não sabemos aqui qual foi o hino que ele cantou, mas cantaram um hino, né? E saíram para o Monte das Oliveiras. Esse grupo de pessoas, eles cantaram e se dirigiram ao Monte das Oliveiras. Aqui a gente vê essa instituição da ceia, né? Uma ordenança do Senhor. Ele ordena aqui, já está então decretado que a ceia seria algo imprescindível, né? O motivo de nós celebrarmos a ceia do Senhor. É uma ordenança do próprio Senhor, né? Ele próprio que ordenou isso. É um fato histórico, mas é uma realidade presente hoje para nós. E uma coisa interessante, importante nós sabermos, que é uma ordenança, sim, mas não é uma ordenança, porque é uma ordenança, nós vamos fazer, tem que fazer, então vamos fazer. Não. A importância de nós fazermos com realidade, com graça, com gratidão, em amor, com temor, com alegria. Nós vamos ver aqui, né? Paulo vai dar uma instrução como celebrar. Então é importante isso, nós já entendemos isso, porque foi lá um fato histórico, mas é uma realidade presente hoje para nós. Por isso que muitas vezes a gente cria até um hábito, um costume da ceia. Hoje é ceia, vamos e tal. Mas nós temos que rever isso. Hoje é um dia importante para nós revermos isso. Ela tem que ser renovada todas as vezes com temor, com alegria, com gratidão a Deus, em amor. Não é porque é uma ordenança, nós vamos fazer simplesmente por fazer. Tem que fazer, então vamos fazer. Não. Hoje nós possamos meditar um pouco mais nisso, criar um hábito, né? Hoje é ceia, vamos lá, então, e a gente chega com aquele, já tomar o cálice, comer o pão, mas hoje, a hora que você for fazer isso, nós vamos ler alguns textos, então, a importância de nós fazermos com temor, com alegria, porque nada mais, nada menos custou a vida do nosso Senhor, do Redentor, ali naquela cruz. Foi pago um alto preço ali. Então, sempre que nós lembrarmos disso, e hoje é um dia propício, nós vamos fazer com gratidão a Deus, porque ali era nós que devíamos estar naquela cruz, morrendo, né? E o Senhor foi no nosso lugar, perdoou os nossos pecados. Então, nós temos motivo de sobra para isso, né? Participar com realidade, fazendo com gratidão, né? E quem sabe, nós não sabemos, pode ser a última ceia nossa hoje. O Senhor pode voltar, e hoje, quem sabe, pode ser a última ceia nossa aqui nessa terra. Nós não sabemos. E isso não é questão de, né? As pessoas, mas isso é um saudosismo. Não, é uma realidade.
O Senhor pode voltar, e é gostoso quando a gente pensa assim, né? É uma segurança para nós que pode ser que Ele volte, nós vamos todos embora e nós vamos com Ele viver uma vida eterna, né? Então que façamos com gratidão, com temor, mas com alegria também. Então a ceia é um sacramento, é um sinal que aponta para uma realidade, né? Para uma realidade espiritual. A ceia é um memorial com realidade espiritual. O motivo de nós celebrarmos a ceia é também que nós somos reconciliados com Deus. Através da cruz, a nossa justificação, né? Paulo fala isso lá no Romanos 5, no primeiro versículo, ele fala: justificados, pois, mediante a fé, né? Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é fantástico, esse versículo, né? Esse assunto da justificação. Um dia nós estávamos em guerra com Deus, nós estávamos distantes, nós não tínhamos a comunhão, nós tínhamos uma rejeição, estávamos em guerra com Deus. E Ele então morre ali naquela cruz, e Ele nos justificou, pecadores que somos, mas somos justificados pela graça de Deus, pelo sacrifício de Cristo ali naquela cruz. E hoje nós temos paz com Deus. É muito forte, sim, é muito forte. Talvez a gente ainda não consegue entender a dimensão disso. Nós temos paz com Deus, aquele Deus maravilhoso que criou o universo, que nos criou, que nos fez. Hoje nós temos paz com Ele, nós temos comunhão, e o desejo nosso como igreja é nós termos uma intimidade com Ele, desenvolver essa intimidade com Ele, assim como você tem com a sua esposa, com o seu marido, com os filhos, essa liberdade de conversar, de ouvir, de falar, e isso que é importante. É uma pessoa, é o Cristo Redentor que morreu ali, mas hoje Ele vive eternamente, está à destra do Pai, e Ele está conosco nessa manhã. Aleluia por isso. É muita graça? Sim, é muita graça. Então, é um memorial com realidade espiritual. Nós somos regenerados, justificados pela graça de Deus. Nós somos hoje uma nova criatura em Cristo Jesus. É fantástico, sem dúvida. Fazemos hoje fazer parte de uma vida com realidade. Um outro motivo profundo de nós celebrarmos a ceia, Paulo registrou lá em Colossenses, no capítulo 2, eu vou ler para os irmãos, capítulo 2 de Colossenses, ele fala ali no versículo 13, 14 e 15, olha só, versículo 13 ele fala: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Irmãos, é fantástico isso. São textos que nós precisamos rever, ler de novo, orar em cima deles, para que essas verdades sejam verdadeiras a cada dia mais em nossos corações, para que temos uma reação, para que temos uma vida com temor, em santidade, em gratidão a Deus. Aqui ele fala: nós estávamos mortos nos nossos pecados, né? E Ele nos deu vida juntamente com Ele, com Cristo Jesus, e fomos perdoados de todos os nossos pecados. Você crê que você foi perdoado de todos os pecados que você cometeu? Você crê nisso? E você crê que os pecados que você vai cometer ainda estão perdoados? Puxa vida, é tudo isso, é fantástico, sem dúvida. É uma vida maravilhosa, é uma graça maravilhosa, graça, como Philip Yancey diz, né? É a maravilhosa graça.
Quando nós confessamos os nossos pecados, nós apropriamos do perdão ali naquela cruz. Então é algo realmente maravilhoso. E o versículo 14 ele fala, né? Ele cancelou a nossa dívida. Nós tínhamos uma dívida impagável, nenhum de nós poderíamos pagar. E ele pagou ali naquela cruz por nós. E cumpriu toda a lei por nós, no nosso lugar. Tinha uma nota promissória, ele usa a figura aqui de uma nota promissória que era contra nós. Quando você devia alguma coisa, fazia uma nota promissória, ficava lá, a hora que você pagasse, você resgatava aquela nota promissória. Então é isso, ela foi paga, ela foi encravada ali naquela cruz. Não tinha como nós pagarmos. Eu lembro de um exemplo, uma vez que um homem de Deus deu, é como se o dono do banco, chegava ali, tinha uma dívida que nós não conseguimos pagar, e o próprio dono do banco, ele sai lá do seu escritório, ele vai lá no caixa do banco dele, e ele paga aquela dívida que eu não conseguia pagar, nem você, e ele não fala quem que é e sai e vai embora. Quando você vai lá, aquela dívida não tem mais. Qual que é a sua reação? Isso, de muita alegria, Senhor, eu não devo mais. Puxa vida, foi paga, isso. Por isso que quanto mais essas verdades forem verdadeiras dentro de nós, quanto mais nós lermos, orarmos, pedir que o Espírito Santo trabalhe essas verdades, nos convença disso, isso vai fundamentando aqui dentro de nós, e nós vamos andando com gratidão a Deus, louvando a Deus, andando em santidade, uma vida que agrada o Senhor, porque nós vamos sendo eternamente gratos a Deus, na pessoa de Cristo, porque Ele fez ali por nós. Nós não éramos dignos, mas Deus nos tornou, Ele fez, aprove a Ele fazer isso, escolher você e a mim, foi graça imerecida. Não é porque você foi melhor ou foi... Não, é porque aprove a Deus escolher nós, escolher você. Ele não viu nada em você e em mim que pudesse nos salvar e escolher. Mas foi o próprio amor dEle, a grande misericórdia dEle. E isso tem que resultar em gratidão a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai. Então Paulo mostra essa graça que hoje nós não devemos nada, foi pago a nossa dívida, e que a cada dia mais o Espírito Santo de Deus possa estar convencendo essas verdades a nós, E o versículo 15 aí, o que nós lemos, ele mostra aqui que Deus destronou através do sacrifício ali naquela cruz, Ele tirou toda a autoridade dos principados e potestades, e publicamente, e triunfou deles na cruz. É interessante isso, mostra quando os soldados romanos eles iam na guerra e voltavam e ganhavam, o general ia na frente com a comitiva ali, e aqueles que foram presos, eles iam atrás ali andando com cabeça baixa e tudo, e o povo ia olhando e falando, nós somos vitoriosos, O general ia ali trazendo todos aqueles que foram presos, o inimigo, E isso publicamente, eles expôs. Então, era uma maneira... Aqui hoje, para nós celebrarmos a ceia, nós estamos de uma maneira pública, de uma maneira geral, visível, nós estamos expondo a nossa fé, dizendo, de uma maneira figurativa ali, na hora que você está pegando aquele cálice, aquele pão, você está dizendo, eu creio na morte de Jesus, ali na cruz, o seu corpo ferido e o seu sangue derramado ali naquela cruz. Eu creio em nome de Jesus. Nós estamos não dando testemunho para os irmãos aqui, que os irmãos já sabem, mas para as hostes, para os principados e potestades, que nós somos filhos de Deus pela graça dele. Porque às vezes, irmãos, nós preparamos apenas para vir na ceia. Hoje é dia da ceia, então eu vou preparar a minha conduta, a minha vida diante de Deus, tudo bem, mas eu creio que não é só isso. Nós deveríamos andar preparados todos os dias da nossa vida, porque nós não sabemos o dia nem a hora que Ele virá, e nós deveríamos estar prontos todos os dias daqui para frente, lembrar que cada dia, Senhor, eu quero estar limpo diante de Ti. Até onde eu estou vendo aqui, meu coração está limpo,
Isso é importante, né? Muito bem, os sacramentos é uma ordenança que ele mesmo instituiu. São 2 sacramentos que nós temos, a ceia e o batismo, né? Outros que outra religião impôs, elas não são bíblicas. A Bíblia nos diz que é só a ceia e o batismo. É um outro privilégio que a reforma deixou para nós, né? Agora, nós como cristãos reformados, nós não cremos na transubstanciação e nem na consubstanciação. É importante nós sabermos disso, né? Porque a Igreja Católica, eu vou comentar algo que existe, né? Que eles tenham esse costume, eles creem na transubstanciação. O que é a transubstanciação? Significa que a substância do pão e do vinho é miraculosamente transformada em corpo e sangue de Cristo. Impressionante isso, né? Eles creem dessa maneira. E a consubstanciação é uma ideia logo depois da reforma, que Martim Lutero, que os elementos não se tornavam, mas ele ensina que o verdadeiro corpo e o sangue de Cristo se encontram presentes nos elementos da ceia, com eles e sob eles. Nós também não cremos isso. Bom, o que aconteceu depois que outros irmãos foram trabalhando essas verdades, né? E chegou então onde nós cremos hoje, que ele foi considerado um memorial. A ceia é um memorial com uma realidade espiritual. O pão e o vinho continuam imutável, eles não são transformados, continua pão e vinho, pão e o cálice. Agora nós temos uma realidade que você nasceu pela graça de Deus. Quando você participa, existe uma realidade espiritual. O Espírito Santo de Deus, ele eleva-nos, o crente, através de uma fé, para desfrutar da presença de Cristo de um modo que é glorioso e real, ainda que indescritível. Ou seja, a presença de Cristo não é física, ela é espiritual. É um memorial, mas é um memorial com realidade espiritual. Então esse é o significado, isso que hoje, né, chegou até nós, foi trabalhado isso, os reformadores, tantos irmãos, e hoje, né, nós entendemos e cremos assim, a igreja reformada, nós cremos, isso é maravilhoso isso. Então o Senhor está aqui de uma maneira espiritual, não fisicamente. Então, a hora que você pegar aquele pão e aquele cálice, né, agradecer a Deus, lembrar do sacrifício vicário de Cristo ali naquela cruz, que Ele morreu no nosso lugar. Houve uma morte ali, um fato. Não foi uma história que conta, mas foi um fato, uma realidade, a cruz de Cristo, né? Isso, que a cada dia mais nós possamos estar realmente convictos disso. E aí então nós chegamos, Paulo dá uma instrução como nós devemos proceder isso tudo, né? Como colocar isso como igreja, e ele deixou claro isso, é o texto que a gente sempre usa em 1 Coríntios, no capítulo 11. Eu vou usar os versículos ali antes, aqui, os versículos de 26 até o 34, eu vou comentando com vocês, né? Então nós entendemos que é uma ordenança, é um sacramento instituído pelo nosso Senhor Jesus Cristo como um meio de graça para a sua igreja. Deve ser praticada pela igreja até que Cristo volte. É algo que nós precisamos, e nós temos feito isso. A Bíblia não fala quantas vezes, mas nós estabelecemos, e cada um estabelece pelo menos uma vez por mês. E tem sido importante isso, né, até a vinda dele. E uma coisa muito importante que eu gostaria de falar, diante de tudo isso que nós estamos falando, deixar bem claro que somente aqueles que foram remidos,
e lavados pelo sangue do Cordeiro, e confessam o nome do Senhor Jesus Cristo, esses devem participar desse banquete da graça. Só aqueles que discernem o que Cristo fez na cruz são chamados para participar desse sacramento, aqueles que foram perdoados ali. Então, nós podemos dizer sem medo de errar, diante desse versículo 26, né? Que ele diz aí, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Irmãos, nós podemos dizer nessa manhã, sem medo de errar, que a ceia, a celebração da ceia do Senhor é para os perdoados. É aqueles que foram perdoados. Se você crê, se foi perdoado, deve participar. Paulo fala em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 13, ele fala assim: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. A importância do perdão, irmãos. Nós temos que perdoar. O perdão é incondicional, mesmo que você sofra um dano, às vezes você sofreu alguma coisa, você não precisa esperar aquela pessoa vir pedir perdão para você. Você deve perdoá-lo, como Cristo perdoou. Isso é muito importante, porque é com muito temor que nós vamos participar. Nós vamos ver alguns versículos finais aqui sobre isso, né? Então é muito importante. Nós somos membros do corpo de Cristo, né? E como igreja nós precisamos estar nos perdoando uns aos outros, como Cristo nos perdoou. A igreja, a celebração da ceia do Senhor é para os perdoados. Se você foi perdoado, perdoa também aqueles que às vezes te ofendeu, fez alguma coisa, perdoa. Nós temos que dar o perdão para a glória do Senhor, para você poder desfrutar, para você poder caminhar em santidade, né? Essa é uma ordenança do Senhor. A ceia do Senhor, aqui nesse versículo, ela foi instituída para que a igreja pudesse lembrar continuamente o sacrifício vicário de Cristo na cruz, em nosso favor. Então é algo que nós precisamos estar aqui, não é algo assim que vai passando de uma maneira assim até sem reverência, mas nós precisamos estar sempre. Hoje é um momento importante. É interessante que ele não pediu que nós lembrássemos dos seus milagres, mas aqui ele fala: todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Ele fala da morte. É interessante isso. Jesus não fala: lembra dos milagres que eu fiz? Foram muitos, sem dúvida, mas a mais importante é o que aconteceu ali naquela cruz. Por quê? Porque a cruz de Cristo é o centro da mensagem cristã, o centro do Evangelho. Não há Evangelho sem a cruz de Cristo, não existe. Por isso que é muito importante isso, né? Nós estamos proclamando o corpo de Cristo. Foi partido e dado por nós. O seu pão e o seu sangue foi vertido como um símbolo da nova aliança. Isso é a coisa que tem que residir, fundamentar em nossos corações. Nós estamos convictos disso, da celebração da ceia, né? O teor dessa celebração. Então não é algo que nós vamos fazendo de qualquer jeito, porque tem que fazer, não. É com temor, com gratidão, e lembrar do que foi feito ali naquela cruz. O versículo 27, ele fala também, né? Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, olha, presta atenção, indignamente será o réu do corpo e do sangue do Senhor. Como uma pessoa pode participar dessa celebração da ceia de forma indigna? Fazendo sem discernimento. A pessoa não tem discernimento nenhum, sem discernimento espiritual, sem isso que nós estamos compartilhando, ou seja, sem crer no sacrifício vicário. Por isso que é para os perdoados,
mesmo aqueles que se julgam ser perdoados, ele tem que fazer com temor, nenhum sacrifício ficar. Não podemos participar da ceia com comportamento descuidados, alheios, irreverente à santidade, à graça de Deus, sem nenhum temor. Quem desse modo participar da ceia do Senhor se torna réu do corpo e do sangue do Senhor. O que nós podemos concluir? É muito sério. Por um lado é muito sério, com muito temor, mas por outro lado é um privilégio, com muita alegria. Né? Ele diz, né? Versículo 28 e 29, eles estão juntos aí, o 28 e 29, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Presta atenção na palavra examinar aí. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ou seja, presta atenção, nós não somos juízes dos outros, nós não devemos examinar o outro. Nós temos que examinar a nós mesmos, nós temos que olhar para dentro de nós, fazer um exame dentro de nós, o nosso próprio coração. Paulo aqui deixa claro isso, cada um de nós tem que examinar a si mesmo, não é ficar examinando o outro. Nós estamos perdendo tempo isso não é bíblico. Então examinar é preciso confessar e abandonar o pecado. Nós precisamos confessar e abandonar o pecado diante de Deus. Nós não devemos fugir da ceia do Senhor por causa do pecado, mas nós temos que fugir do pecado por causa da ceia. Por isso, ele diz aqui no versículo que nós lemos, Ele fala no versículo 27, examine-se, pois, o homem a si mesmo, examine, e assim coma e beba do cálice. E aí ele fala, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então a importância dessa confissão, de nós perdoarmos, de nós tratarmos o pecado diante de Deus. Nós não devemos fugir da ceia por causa do pecado, mas nós devemos fugir do pecado por causa da ceia. A ordem bíblica é examine-se e coma. O pecado tem que ser tratado diante de Deus, ele não pode esconder debaixo do tapete, ele não pode passar por cima, por vista grossa, E é com temor, para que o nosso coração fique limpo, e assim nós podemos então comer do pão e beber do cálice, examinar-se a si mesmo. Outro ponto importante que ele fala no versículo 9, a palavra aí, discernir. É importante isso, nós discernir. Aqui ele fala do corpo. É importante isso, ele fala aqui do corpo, discernir, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, esse corpo aqui é o corpo de Cristo, é a igreja, o mistério, a igreja, Nós devemos estar discernindo isso, compreender que a igreja é o mistério de Deus, que o corpo é por vários, são no plural, são vários membros, E nós temos compromisso uns com os outros. Isso é importante, aqui nós temos que estar discernindo isso, Você está no corpo de Cristo, nós temos vários membros, muitos membros, cada um tem a sua função, mas o corpo de Cristo é formado por uma família, e nós temos que entender isso, de estar discernindo isso, Para que possamos tomar de uma maneira limpa, santa, sem o pecado, a ausência do pecado. E aí no versículo final, ele vai terminar do versículo 30 até o 34, Olha a importância que ele fala aqui a partir do versículo 30 também, presta atenção, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Versículo 31, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, o próprio Deus, Ele dá graça e usa de misericórdia. Quando nós somos julgados por Ele, disciplinados por Ele, para que nós não sejamos julgados pelo mundo.
Olha só que coisa, nós não sejamos condenados com o mundo, quer dizer, olha o carinho, a misericórdia, o amor que Deus tem para com os seus. E ele termina o versículo 33, fala assim: pois irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Olha a importância do corpo, da igreja, espera um pelos outros, né? Como lá em Corinto estava havendo uns arranjos, as pessoas iam, cada um tomava e tal, então tem que ter isso. Aí no final do 34 ele fala: se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Então, nós podemos dizer aqui, nesses versículos finais do 30 a 34, nós podemos dizer que a participação descuidada da ceia do Senhor podem resultar em situações desastrosas, de consequências graves. Em vez de edificação, vem juízo. Em vez de um deleite espiritual, vem uma disciplina. É isso que Paulo está dizendo. Paulo menciona aqui 3 maneiras aqui dessa disciplina: enfraquecimento, doença e morte. É sério, é seríssimo. Então, quem sabe a partir de hoje a gente pode cair um temor, uma gratidão maior por nós participarmos, um grande privilégio, que nós somos salvos pela graça de Deus, e nós vamos tomar uma postura adequada dentro dos princípios de Deus. Então a ceia do Senhor é um momento de autoexame, arrependimento e também de profunda gratidão e alegria. Nós devemos nos aproximar da mesa do Senhor com uma santa reverência e um santo temor, e ao mesmo tempo com profunda gratidão e alegria e uma imensa alegria. Eu gostaria de fazer uma conclusão. Paulo usa um versículo em Colossenses 3, no capítulo 3 de Colossenses, no versículo 17, ele fala: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então hoje, quando você for tomar, você agradece a Deus, né? Agradece a Deus Pai. Senhor, muito obrigado, porque aí você agradece, tem um momento de gratidão a Deus. Por palavra ou ação, nós vamos agir, nós vamos tomar essa ceia. Então, Senhor, muito obrigado. Ele está entendendo o que aconteceu ali naquela cruz. Então você expressa isso, né? Fazer em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Importante isso. Algumas considerações e aplicações que eu gostaria de deixar para nós hoje, nessa manhã. Primeiro, quebrar a dureza dos nossos corações. Pedir que o Espírito Santo de Deus quebra a dureza dos nossos corações. É importante isso. Outro ponto, enche-nos com amor de uns para com os outros. Que eu possa amar cada dia mais o meu irmão, aquele que às vezes eu tenho dificuldade com ele. Porque, irmãos, a convivência é algo interessante. O que mais trata conosco na vida da igreja são 2 coisas: o casamento e a vida da igreja. Dentro de casa, muitas vezes, o cônjuge é tratado, e é isso mesmo, e na igreja é idem. Quanto mais nós vemos os irmãos, parece que mais a gente absorve e trata mais. Agora, sabendo isso, nós temos que realmente perdoar. Às vezes nós temos dificuldade com um que não tem um temperamento diferente, e às vezes mas perdoa, assim como Deus em Cristo fez isso por nós. E assim também nós temos que estar perdoando uns aos outros. Isso é importante, é uma marca do cristão, uma marca acentuada. Perdão, perdoar, nós temos que perdoar uns aos outros. Encher-nos de amor uns aos outros. Outra coisa é encher de amor. Eu quero amar, eu amo, eu quero amar às vezes quem nós temos facilidade e que fala mesmo
enfim, nós nos identificamos, não é muito difícil. Mas amar aquele irmão que é mais difícil, que tem mais dificuldade, que é diferente um pouco de mim, nós temos dificuldade, mas é esse que nós temos que amar, pedir a Deus: Senhor, eu quero amar aquela pessoa, é meu irmão, o Senhor ama ele, o Senhor salvou aquela vida, o Senhor pagou um alto preço por aquele irmão, aquela irmã, e porque eu estou assim, ganha também meu coração, porque eu também não sou diferente de muitos outros irmãos, talvez as pessoas também tenham dificuldade em me amar. Ou será que só eu que tenho? Então é algo que nós temos que pensar e dar o perdão. Senhor, eu quero perdoar. Irmãos, essa é a marca que nós vamos carregar enquanto nós estivermos nesse tabernáculo corruptível, até nós sermos transformados por um corpo incorruptível. Até um dia nós sairmos da presença do pecado, quando chegar a plena redenção. Mas enquanto estivermos aqui nesse corpo, temos que fazer isso. Para quem? Para a glória do Senhor. Porque nós estamos entendendo tudo isso. Então é importante. Outro ponto, esse perdão, né, esse arrependimento, né, perdão mesmo, de fato e de verdade. Não se esqueça disso. E um temor e gratidão a Deus. Ter esse temor sempre é o princípio da sabedoria. Irmãos, a ceia é uma celebração da nossa salvação. Nós estamos celebrando que nós somos salvos, que nós somos perdoados, que nós somos um novo homem em Cristo Jesus, que as coisas antigas passaram. Então é um momento gostoso, importante disso. Quando nós estamos inteirados, sabendo o motivo da celebração, isso vai nascendo, nós vamos sendo responsivos a essa graça, né? E não só isso, é uma celebração da nossa salvação, mas também é uma proclamação da nossa esperança, que Ele vai vir, que Ele vai voltar. E um dia nós vamos embora daqui e vamos viver eternamente com Ele. E vai chegar esse dia, que a nossa fé aumente a cada dia mais nessa esperança da sua vinda. E não só isso, que amemos a sua vinda, que desejamos a sua vinda, estar com Ele. Paulo diz que é muito melhor do que estar aqui. Vamos ter um momento agora, nesse intervalo, depois dos cânticos, né? Depois a gente então vamos partir para a ação. Enquanto isso, você vai ter esse período de estar orando em silêncio, cumprindo essas ordenanças que aqui nós lemos, em uma oração, em silêncio, diante de Deus, para a glória e honra do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa hora importante, de nós estarmos compartilhando um assunto tão sublime, Senhor, que é celebrar a Tua ceia, e que assim, nessa manhã, nós possamos fazer realmente para a glória do Senhor, que não seja apenas uma ordenança, um hábito, mas que seja algo com gratidão, que sejamos responsivos a essa tão grande salvação que o Senhor nos permitiu em Cristo Jesus. Que cada um de nós saibamos então nos derramar diante de Ti, em gratidão, em agradecimento ao que o Senhor fez ali naquela cruz. Muito obrigado, Senhor, pela Tua igreja, pelo Teu corpo aqui nesse mundo, o corpo visível, formado por aqueles que foram perdoados. Agracia-nos, agracia a Tua igreja nessa manhã, para que todos nós cumpramos a Tua ordenança, por amor do Teu nome. Muito obrigado. Assim nós oramos já e aguardamos daqui um pouco para nós partirmos para a ação, celebrarmos mesmo, de fato e de verdade. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.